estudantes, tudo bem com vocês? Eu não sei vocês, mas eu tava morrendo de saudade das nossas aulas. Meu nome é Laura, sou professora de História e na nossa aula de hoje, do Dever em Casa na TV, vai ser de perder a cabeça, literalmente. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a Revolução Francesa e os seus desdobramentos. Para vocês estudantes e professores da rede possam se organizar, hoje vamos trabalhar com a habilidade que identifica e relaciona os processos da Revolução Francesa e os seus desdobramentos na Europa e no mundo. Nosso objetivo de hoje é compreender e analisar os impactos da Revolução Francesa na formação do mundo contemporâneo. Antes de começar nossa aula, aproveita e já marca sua presença. É bem fácil, basta apontar o celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Agora que você já marcou sua presença, pega seu caderno, lápis e borracha, que a nossa aula já vai começar. Na nossa aula de hoje, iremos viajar para a França. Isso mesmo, a França da Torre Eiffel, das grifes de luxo, só que muito antes disso tudo existir. Nós vamos para a França do século XVIII, lá de Luís XVI. Para vocês organizarem aí a mala de viagem, a França fica ali na Europa, do ladinho da Espanha e da Alemanha. É bom levar um casaquinho. Antes de começarmos, precisamos analisar o que está acontecendo no finalzinho desse século. A Europa vivia no chamado Antigo Regime, e na França não foi diferente. Esse período foi marcado pelo absolutismo monárquico, ou seja, onde os reis concentravam todo o poder do Estado nas suas mãos, utilizando de acordo com seus interesses. Ficava a cargo desse mesmo rei decretar leis, criar impostos e tributos, comandar o exército e a justiça. Isso tudo sem a participação da população. A gente também não pode esquecer as práticas econômicas. Elas também eram comandadas pelo rei, que ficava à frente de todas as decisões. A gente também não pode deixar de falar sobre a sociedade. Existia uma divisão de grupos, que na França eram chamados de estados. Nós temos o primeiro estado, que era composto pelo clero, que são os membros da Igreja Católica. O segundo estado era formado pela nobreza. Eram todos aqueles que viviam na corte ou tinham algum tipo de nobreza. E por último, a gente tem o terceiro estado, que era formado por todo mundo que não estava nem no primeiro, nem no segundo. Chegava a 95% da população. Esse último grupo era formado pela burguesia, pelos camponeses, o famoso povo. Uma importante característica dessa sociedade eram os privilégios. Vocês acreditam que apenas o terceiro estado pagava impostos e isso sustentava o primeiro e o segundo estado? Se vocês acham que com tudo isso que eu falei já são motivos para uma revolução, calma que tem mais. Atrelado a tudo isso, tivemos o surgimento de um movimento filosófico e intelectual, o Iluminismo. Esse movimento era formado por diversos pensadores que começaram a criticar as bases do antigo regime. Inspirados nessas ideias iluministas, a classe burguesa da França, com o apoio do povo, começou uma série de eventos que ficaram conhecidos como a Revolução Francesa. Imagina a situação. Os Estados Unidos entram em guerra contra a Inglaterra para conseguir sua independência. A França, que já tinha uma treta antiga com a Inglaterra, entrou na guerra para ajudar os Estados Unidos. Isso só vai aumentar mais a crise na França. E claro, o mais prejudicado por essa crise vai ser o terceiro estado. Lá que estavam os trabalhadores urbanos e rurais, os pequenos e médios comerciantes, e sem ter o que comer, morriam de fome. A crise econômica vai gerar uma bola de neve, vai virar uma crise agrícola, industrial, uma crise social. Isso tudo vai fazer com que os pilares do absolutismo se abalem. E por falar no Estado absolutista francês, ele era governado por Luís XVI, que vem de uma longa linhagem de reis absolutistas, e sua esposa Maria Antonieta, que por conta do marido ficou conhecida por altos luxos. E cá entre nós, ambos gastavam e esbanjavam a fortuna que tinham e a que não tinham. Isso fez com que o terceiro estado, como era conhecida a camada mais pobre da população, a massa, os burgueses, ficassem cada vez mais sobrecarregados. Precisamos lembrar que apenas o terceiro estado pagava impostos. O primeiro e o segundo, o clero e a nobreza, possuíam alguns privilégios e um deles era o de não pagar os impostos.
Para tentar amenizar toda a situação, Luís XVI convoca uma reunião com os representantes do primeiro e do segundo estado, que foi chamada de Assembleia dos Notáveis. Gente, pensa comigo, a solução era mais que óbvia. O primeiro e o segundo estado tinham que começar a pagar impostos. Imagina a cara deles quando ouviram isso. Luís XVI achava que era quem para propor isso? O rei da França? Para o primeiro e para o segundo estado, essa ideia era impossível, quase que um crime. Foi a confusão que só. Como a Assembleia dos Notáveis não conseguiu solucionar os problemas da França, Luís XVI convocou uma nova reunião. Dessa vez, foi chamada da Reunião dos Estados Gerais, que contava com todos os deputados do primeiro, segundo e terceiro estados. Luís XVI, que já previa a confusão que via por aí, deixou na mão dos estados a responsabilidade de achar uma solução para o país. Só tinha um problema. Era um voto por estado, o que quer dizer que todas as questões acabavam por ser decididas conforme a vontade do primeiro e do segundo, pois eles se uniam, tinham 2 votos contra apenas um do terceiro estado. O que ele e ninguém contavam era que o terceiro estado não ia esperar. Ele se separou dos demais estados e se proclamou Assembleia Nacional Constituinte. É nesse momento que você deve estar pensando, tá bom, Laura, mas cadê aquela melhor parte da Revolução? Quebra-quebra, confusão. É nesse momento que o povo, em forma de ajuda aos deputados do terceiro estado, vão sair às ruas. O objetivo era ir até a Bastilha, que era uma antiga prisão que já estava desativada. Essa prisão era um símbolo do antigo regime. Chegando lá, não teve outra. A população invadiu a Bastilha e foi um quebra-quebra que só. Destruir a Bastilha era como destruir o antigo regime. Era o início da Revolução. Devemos lembrar que, apesar do terceiro estado incluir cerca de 95% da população francesa, temos 2 grupos de frente da Revolução. Os girondinos, que são a alta burguesia, e os jacobinos, que são uma média-baixa burguesia. Um dos principais interesses dessa burguesia era acabar com os privilégios do primeiro e segundo estado. Eles queriam garantir que todos fossem iguais perante a lei, ou que todo mundo tivesse privilégios, ou ninguém tinha nada. A Revolução vai ser dividida em 3 fases: monarquia constitucional, convenção nacional e diretório. Mas calma, antes da gente ver como foi cada uma dessas fases e a confusão toda, se você ainda não marcou sua presença, não perde tempo. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e pronto. Na primeira fase da Revolução, os girondinos que vão assumir o poder. Esse grupo era considerado mais conservador e defendia medidas de caráter moderado. É nesse momento que será criada a bandeira francesa. As cores escolhidas tinham tudo a ver com a época. O azul vai significar a liberdade, do antigo regime. O branco, a igualdade, o fim da divisão por estados. E o vermelho, a fraternidade, uma sociedade solidária com todos. Temos também o nascimento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração foi um avanço para a época, pois garantiu o fim do privilégio dos nobres e do clero. Em seus primeiros artigos, ela vem dizendo que todos os homens nascem livres e com direitos iguais perante a lei. O artigo 4º vem falando sobre a liberdade individual. Vamos dar uma olhadinha? 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Tamanha a importância desse documento que serviu de referência para a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU. Uma pausa na Revolução Francesa para uma pergunta de última hora. Você sabe o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Pois bem, esse documento será criado em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. O objetivo dele é garantir que todo ser humano tenha seus direitos básicos respeitados. Durante a Segunda Guerra, ocorreu o Holocausto, que foi a morte de milhares de judeus a mando do governo nazista. Essa declaração foi criada para evitar que crimes como o Holocausto não aconteçam novamente. Voltando,
tudo parecia correr bem. Luís XVI, o rei da França, parecia cooperar com tudo lindo. Mas não passava de fachada. Ele e a família planejavam fugir da França. Só não contavam com uma coisa: eles foram pegos antes de conseguir atravessar para a Áustria. Esse episódio vai fazer com que girondinos e jacobinos chegassem no impasse. Os girondinos defendiam que o rei não deveria ser julgado, afinal, ele é o rei. Já os jacobinos defendiam que o rei era um traidor da revolução e deveria ser julgado e condenado. E foi exatamente isso que aconteceu. Luís XVI será condenado e guilhotinado, iniciando assim a segunda fase da revolução, a Convenção Nacional. A segunda fase vai ser liderada pelos jacobinos e será conhecida como a Convenção Nacional. Esse período foi com maiores conquistas populares, vistos que os jacobinos eram uma média-baixa burguesia. Foi conquistado o sufrágio universal masculino, a distribuição de terras, o fim da escravidão nas colônias francesas e na França, além de desvincular a nação da igreja. Os jacobinos deixaram de usar o calendário gregoriano, que é o que usamos até hoje e foi inspirado em um papa católico, o Gregório. E passaram a usar o calendário da Revolução. Ele vai contar com 12 meses, porém vai se iniciar mais ou menos no dia 20 de cada mês e dando nomes diferentes para os meses. Apesar das medidas voltadas para a população, Robespierre, o líder jacobino, começa a perder os prestígios com os franceses, por estabelecer uma ditadura para combater os contra-revolução. Ele vai mandar para a guilhotina milhares de pessoas, de inimigos até aliados. Esse período passou a ser chamado de terror jacobino. A França passava por um grande período de instabilidade. E as frequentes cenas de pessoas sendo guilhotinadas em praça pública não ajudavam muito. Isso fez com que os jacobinos ficassem enfraquecidos e sofressem um golpe da alta burguesia, os girondinos. Os girondinos retornaram ao poder na terceira fase da Revolução, o Diretório. Mas não seria tão fácil assim fazer a França crescer novamente. Países como a Rússia e a Áustria tinham medo de um efeito dominó. O clima de instabilidade vai levar a alta burguesia girondina a apoiar um novo golpe. Com a mudança do calendário, o mês de julho e agosto ficou conhecido como Thermidor. E foi no 10 Thermidor que o golpe foi dado e ele chegou ao poder do Diretório francês. Ele, o mais bravo, o mais jovem, o mais valente e o mais baixinho, Napoleão Bonaparte. A promessa era que Napoleão iria acabar com toda a instabilidade e trazer o crescimento para a França novamente. Foi exatamente isso que aconteceu. A ascensão de Napoleão no Diretório trouxe o fim da Revolução e, com isso, o fim da estabilidade política e crise econômica. Mas como nem tudo são flores, Napoleão dará um novo golpe, o 18 Brumário, que seria 18 de novembro. Sim, mais um golpe. Começava agora o Consolado, liderado por Napoleão. Esse foi um período de grande desenvolvimento da França. Mas calma, que isso são cenas de um próximo capítulo. É de perder a cabeça, né? Literalmente. E para não acabar como Luís XVI e Maria Antonieta, trata de confirmar sua presença na nossa aula. É bem fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Galerinha, na aula de hoje vimos vários acontecimentos importantes. Vamos dar uma recapitulada? A Revolução Francesa deu início ao fim da era dos grandes reis absolutistas e a sociedade de privilégios. Com o auxílio do povo, o terceiro estado se separa dos demais e autoproclama a Assembleia Nacional. No primeiro momento, os girondinos criam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que garantia igualdade a todos perante a lei. Com os jacobinos na segunda fase, foi o quebra-quebra e cabeças rolaram, literalmente. Mas os girondinos, que não eram bobos nem nada, deram um golpe e voltaram ao poder. Deram outro golpe e colocaram Napoleão no poder. Ufa,
Deu para ver que os franceses têm que ter um jogo de cintura. Agora eu quero ver quem é bom em caça-palavras, mas tem que ter prestado atenção na aula, hein? Eu vou colocar um caça-palavras com 11 palavras-chave sobre a Revolução Francesa. Vocês terão 30 segundos para achar o maior número de palavras possíveis. Quero ver quem vai conseguir achar as 11. E aí, conseguiram achar quantas palavras? Vamos ver a resposta? Conseguiram achar as palavras? Acharam fácil? Se você não conseguiu achar nenhuma palavra, mas sabe o significado de todas elas para a Revolução, também vale. Vamos ver o nosso termômetro do conhecimento como vocês estão? Se você achou de 0 a 4 palavras, calma, ainda dá tempo de recuperar. Afinal, a gente está aqui para isso. Se você achou ou conhece de 5 a 7 palavras, tá quase lá. Que tal fazer uns exercícios, poder fixar melhor a matéria? Agora, se você achou de 7 a 11, parabéns. Quer dizer que você prestou bastante atenção na nossa aula e vai arrasar quando o assunto for Revolução Francesa. E aí, gostaram de viajar para a França? Eu espero que sim. Prometo para vocês que da próxima vez a gente vai para uma época que já tem internet e sem revoluções. Lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Nos vemos na próxima aula. Até lá!